É incrível quando você baseia sua vida apenas em necessidades. Quando ela é suprida, você não fica mais naquela região. Se vão a uma igreja porque ela supre uma certa necessidade, quando ela é suprida, pastor, o senhor me mandou para outra igreja. Porque aquela igreja não supre mais a necessidade que você tem. E Deus não está à procura de quem precisa. E essas pessoas aqui, ela veja que a multidão seguia Jesus, não estava interessada em relacionamento com ele, mas estava interessada no que ele podia lhes proporcionar. Muitas vezes temos essa expectativa de Deus do que ele pode fazer por nós. Vamos para Jesus porque ele pode nos dar alguma coisa, não porque queremos um relacionamento com ele. Sem eles estavam em desvantagem. O que é isso para tanta gente? Não temos o suficiente. Eu já contei. Eu vi ali na tesouraria, não temos o bastante para comprar pão para todos. E tu ainda mandas fazer uma coisa que é impossível. Olha, quando Deus manda fazer uma coisa, não é impossível para ele. É impossível para nós. Por quê? Porque a nossa lógica, a nossa fé fica competindo. Jesus pegou aquilo, o pouco, e transformou em abundância. E eles, a verdade que você precisa entender aqui, enquanto algo permanecer em suas mãos, nada muda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler em João capítulo 6, versículos 1 ao 15, que diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Uma grande multidão o seguia. Sempre há um motivo para seguirmos alguém ou alguma coisa. Não é para fazermos um depósito, mas para fazermos um saque. Cada ligação que chega, alguém quer alguma coisa de você. Não te ligam para te dar nada, mas te ligam para fazer um saque em você. Não era diferente com Jesus. Não iam porque queriam um relacionamento ou entender os seus ensinos do que seria o reino de Deus. Não foi. Não tinham nenhum interesse sobre o céu, todos tinham interesse na terra. Seguiam-no porque viam os sinais que ele operava sobre os enfermos. As pessoas só vão baseadas em necessidade. É incrível quando você baseia sua vida apenas em necessidades. Quando ela é suprida, você não fica mais naquela região. Se vão a uma igreja porque ela supre uma certa necessidade, quando ela é suprida, pastor, o senhor me mandou para outra igreja. Porque aquela igreja não supre mais a necessidade que você tem. E Deus não está à procura de quem precisa. Vou repetir, Deus não procura quem precisa. Ele procura pessoas que querem crer nele. Tem muita necessidade na terra. Eu sei que você diz que a palavra diz que Deus vai suprir nossas necessidades de acordo com suas riquezas. Isso tem base no relacionamento. Sou responsável por suprir necessidades dos meus filhos, da minha família, não da sua. Você é responsável em suprir sua família. Entendeu? Por quê? Porque o relacionamento. E essas pessoas aqui, ela veja que a multidão seguia Jesus, não estava interessada em relacionamento com ele, mas estava interessada no que ele podia lhes proporcionar.
Muitas vezes temos essa expectativa de Deus do que Ele pode fazer por nós. Vamos para Jesus porque Ele pode nos dar alguma coisa, não porque queremos um relacionamento com Ele. Então, muitas vezes, vamos até Jesus porque nossa vida está detonada e vamos até Ele. Sem sacar que vamos para Jesus porque nós pecamos, e não por causa de uma necessidade financeira ou emocional. Não é por causa do relacionamento, amém? Deus está buscando relacionamento com o seu povo. Mas você vê a história, e diz aqui no versículo 3, e Jesus subiu até o monte, a multidão estava atrás, e ele assentou com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava bem próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse até Filipe, onde compraremos pão estes comerem? Mas disse para o experimentar, pois sabia o que ele ia fazer. Quando Deus faz uma pergunta, não é porque ele busca conselho. Está entendendo? Ele pergunta para ver o que sabemos sobre sua natureza, características e capacidade. Ele sabia o que ele ia fazer. Os discípulos não passaram tantos anos assim com ele. Filipe respondeu então, 200 denários em pão não lhes bastarão para que cada um deles possa comer um pouco. E um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus deseja alimentar o seu povo. Sei que usamos as Escrituras e abrimos ministérios para alimentar pessoas, mas Jesus nunca abriu um ministério para isso. Embora alimentou, mas há um motivo. Porque se você ler os 4 relatos do Evangelho, um deles diz que eles ficaram com ele por 3 dias no deserto reunido. Eles foram a uma reunião, eles levaram comida, sabe? E foram em Jesus, como eu pregava por um bom tempo. Amém? Reunião de 3 dias. E ele não queria mandar o pessoal embora porque a festa estava para começar. Era igual um feriado, o mercado não abre. Com o coração cheio de compaixão, ele falou, não devemos despedi-los agora, vamos resolver isso. Então, temos que resolver. Ele sabia o que iria fazer. Ele sabia que seria milagre alimentar 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Estudos dizem que havia pelo menos 15.000 pessoas ali naquele lugar. E quando Jesus pergunta e diz a eles, alimentemos o povo, mostra que Filipe e André responderam daquela forma com base em lógica. Note bem aqui, a lógica de Filipe era que o que eles tinham competia com a fé. Muitas vezes sua lógica, seu raciocínio, compete com a fé em Deus. Se Deus te mandar fazer certa coisa, primeiro você quer perguntar, bem, o que quer dizer isso? Como é que eu vou fazer? Sempre tentamos argumentar em vez de concordar com aquilo que Deus nos manda fazer. Sim. Então, temos aqui a lógica de Filipe que competia com sua fé. Agora, quando a sua lógica compete com a fé, você fica em desvantagem. Sim, eles estavam em desvantagem. O que é isso para tanta gente? Não temos o suficiente. Eu já contei. Eu vi ali na tesouraria, não temos o bastante para comprar pão para todos. E tu ainda mandas fazer uma coisa que é impossível. Olha, quando Deus manda fazer uma coisa, não é impossível para Ele. É impossível para nós. Por quê? Porque a nossa lógica, a nossa fé fica competindo. Amém? Então, não devemos tentar ser lógicos, precisamos ser teológicos. Coloque um tel aí. Amém? Ou seja, pense no reino de Deus. Não tem escassez no reino. Deus não é um Deus de escassez. Deus não é um Deus de escassez. Ele é o Deus do super.
Quando ele toca o natural, temos o sobrenatural. Amém? Ele sabia que tinha que ser sobrenatural. Ele sabia que tinha que fazer um saque ali no reino celestial. Mas os discípulos não sabiam de nada. Apenas olhavam os recursos limitados em vez de ver a abundância que havia em Deus. Nós somos assim. Nós olhamos o que não temos em vez daquilo que temos. Veja, o que você tem é bom o suficiente para você poder começar, se o que você tem não é tão grande para ter uma colheita. Amém? Por isso eu nunca gasto meus últimos $10. Eu dou em oferta. Se tiver só 10, eu disse que eu uso como semente, porque eu entendo a lei do Gênesis. Semeadura e colheita nunca vão cessar. Está entendendo? Eles estavam ali muito confusos e a lógica estava competindo com a fé. Mas veja o versículo 10. Eles disseram a Jesus, o que é isso para tanta gente? Ou seja, Jesus, não temos o bastante para nós e tu ainda manda fazer uma coisa que é totalmente impossível de fazer? Agora, no versículo 10, Jesus disse, fazer o povo assentar-se. Ou seja, ele ignorou o que eles estavam falando. Quando você anda por fé, às vezes você tem que ignorar e crer. Você tem que ignorar as pessoas que dizem aquilo que você não pode fazer. Eu detesto quando as pessoas dizem que eu não posso fazer certa coisa. O que acontece? Elas te anulam antes mesmo de você começar. Não desista de Deus. Coloque Deus na equação. Eles esqueceram quem ele era. São os mesmos que, pouco tempo antes, o viram ressuscitar os mortos, alimentar pessoas, ajudar, mas sim, deixaram que as circunstâncias fossem maiores do que a palavra de Deus lhes deu. Quantas vezes na vida fazemos o mesmo? Deixamos que as circunstâncias ao redor falem mais alto que a nossa fé. Não deixe a circunstância que você está atravessando falar mais alto que a sua fé e nem concorde com ela. Se quiser duvidar de alguma coisa, duvide da dúvida. Amém? Quando a dúvida vier, diga, eu duvido você. Jesus falou, fazei o povo se sentar. Havia naquele lugar muita relva, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e ele disse, passe isso para cá. E tendo dado graças, veja, o nosso problema não agradecemos pelo que temos, reclamamos do que não temos em vez de agradecer pelo que temos. Não temos peru para o Natal, mas tem carne. Graças a Deus pela carne, em nome de Jesus. Aleluia! Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus e de Cristo Jesus para a gente. Não baseie onde você está e onde os outros estão. Graças a Deus pelo que você tem hoje. Você só tem um sapato, graças a Deus por ele. Se tiver um buraco, coloque papelão, tampe. Agradeça a Deus, glória a Deus. Pelo menos meu pé não toca o chão. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai poder te fazer governar sobre o muito. Está entendendo? Jesus, então, tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre os discípulos, e os discípulos com os que estavam ali sentados, igualmente também os peixes, mas os pães e os peixes não eram como os de hoje. Essa imagem está errada. Alex, essa imagem está ruim aí. Não era um pãozão, nem um peixe grande. Era o lanche de um menino, e eu não sei você. Às vezes, sabe, eu levo a minha neta para comer noodles e não pedimos o grande, mas peço a porção infantil. E aí não vem muito. Então não era um grande lanche. Eram 5 pãezinhos e o que o menino come. 2 peixinhos pequenos, bem pequeno, dá para colocar no bolso. Jesus pegou aquilo, o pouco, e transformou em abundância. E eles, a verdade que você precisa entender aqui, enquanto algo permanecer em suas mãos, nada muda. É por isso que você continua com o mesmo problema o tempo todo, porque ele está em suas mãos. Quando você pega e deixa nas mãos de Deus, o seu potencial pode
trazer uma abundância. Ok? É por isso que você sempre põe a sua vida, põe tudo que acontece nas mãos de Deus. Pode aumentar. Aumente o valor quando está lá. Foi o que aconteceu com esses pães e peixes. E a Bíblia diz, e eles se fartaram. E ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Deus é extravagante, mas não esbanjador. Amém? Assim fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que comeram. Agora eu fico pensando bem ali no dono daquele pão e dos peixes. Dá para imaginar? Tentar tirar o lanchinho de uma criancinha? Já tentou tirar coisas de uma criança? Me dá aí. Não! De algum jeito ele teve que convencer aquela criança da possibilidade do que ele tinha na mão se tornar muito grande se fosse para Jesus. Não pode ser mesquinho, não pode ser egoísta. Tem que pensar além de si. E Jesus fez então um milagre. E eu acredito que quando a provisão divina está próxima, a falta vira abundância sem falhar. Quando a provisão divina se faz presente, quando você tem o Deus presente em uma situação, aquilo que está faltando pode se tornar abundância. Esse é o Deus que servimos. Servimos a um Deus de abundância, amém? Agora nós continuamos com o tema, seu foco é importante. E eu gosto de insistir em alguma coisa até entender. O nosso foco é importante. Você pode focar na coisa errada, que pode te atrapalhar, ou pode focar na coisa certa, que vai te abençoar. Alguma coisa acontece com base naquilo que você foca. As coisas sempre acontecem. O medo acontece baseado em seu foco. A fé acontece baseada em seu foco. Você vai ter uma reação baseada em seu foco. Por isso que o foco importa. No outro sermão, tivemos várias lições do porquê o foco é importante com a história de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22, que é o nosso texto base. Aprendemos com a experiência que os discípulos tiveram ali no mar. Você conhece a história. Jesus alimentou a multidão e depois ele foi, e a Bíblia diz que ele a despediu. E o segredo que aprendemos pelo foco importar é que devemos entender que aqueles a quem somos designados para ministrar não devem ser uma prioridade maior do que nosso relacionamento com Deus. Aqueles a quem somos designados, Jesus jamais deixou a necessidade do povo ser prioritária do que seu relacionamento com Deus. Porque depois que o alimentou, o que aconteceu? Despediu? Ele não disse, volta semana que vem. Volta para o café, almoço, ou um jantar, ou alguma coisa assim. Ele os despediu. Foi uma única vez, não era uma coisa rotineira. Amém? Pastor, prega. Se Jesus fizesse todo santo dia, o que ia acontecer? Iam ficar mal acostumados. E isso ele não queria fazer. Deus não está em negócios fáceis, mas em negócios da liberdade. Amém? Quando Israel deixou o Egito, a Bíblia diz que não havia um fraco entre eles. Eles saíram com prata e ouro. No deserto, Deus os sustentou, mas na hora que chegaram à terra prometida, ele disse, ao trabalho. A Bíblia diz, o maná cessou. E tiveram que transformar a espada em arado, e eles não gostaram da ideia. Eles queriam voltar para o Egito, porque ele não tinha responsabilidade por nada. Vivemos hoje nessa sociedade irresponsável, sempre queremos que os outros façam por nós, em vez de nós fazermos. Jesus despediu a multidão porque entenderam uma coisa. Quando ele se separa do povo, isso nos ensina que passar tempo com Deus impede que as pessoas controlem ou venham definir nossa agenda. As pessoas podem definir sua agenda se você deixar que controlem sua vida. Não só ficamos egoístas e egocêntricos, precisamos ter discernimento, porque as pessoas, elas amam sugar a sua energia.
Quando a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, a Bíblia diz que saiu virtude dele. Ela fez um saque no Senhor. E se ficar fazendo saque, o que acontece? Vai ter um cheque devolvido se não houver um depósito. Sabe o que eu estou falando? Você não se importa com nada, você não pode viver a vida e ficar usando o cartão de crédito e de débito, sabe? E de repente você... nada acontece? O que aconteceu? E temos que ligar para o banco. Aí descobre que não tem mais dinheiro na conta. Jesus sabe bem disso. Ele não quer esgotar os seus recursos. Ele tirava um tempo bem longe das pessoas para poder se energizar, se encher do poder de Deus. Por isso ele entende o que é importante. Jesus entendeu que o seu preparo particular foi o que levou a ter um ministério público de sucesso. Estava em seu preparo. A gente não se prepara para as coisas. Você se prepara para o dia. Por isso que você acorda de manhã cedo, vai para o joelho, levanta a mão para Jesus, porque você tem um chefe brabo para ter de encarar. Muitos estão em empregos que não gostam. Você não quer aderir à greve naquele dia, então você passa um tempo com Jesus, não é? Mas quando você passa um tempo com Jesus, você não briga com mais ninguém. Amém? Por quê? Porque você sabe resolver com base na informação e com a sabedoria que recebeu na oração. Você tem andado na carne. Andamos na carne tantas vezes porque não passamos tempo suficiente com Deus. Sempre que passamos tempo com Ele, as impurezas vêm à tona. Sabe o que são impurezas? Ira, ciúme, calúnia, frustração, todas as coisas que minam a sua vida. Por isso é tão importante passar tempo com Deus, porque coisas acontecem em sua presença que não acontecem em nenhum outro lugar do mundo. Amém? Por isso Jesus passava tempo com o Pai. E isso o levou a ter um ministério bem-sucedido. É a primeira coisa que descobrimos, ele não deixou que as pessoas tivessem mais prioridade que o seu relacionamento com Deus. A segunda lição é que o foco, sim, é muito importante e que o impacto em nosso progresso não deve impactar o nosso foco. O impacto em nosso progresso. Os discípulos, em Mateus 14, 24, que diz: e o barco estava a uma distância considerável da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Você já esteve em um lugar onde tudo estava contra você, a vida parece não funcionar para você, quanto mais você faz, menos ganha. Hein? Eles vão remar? Não vai demorar muito para vencer, mas toda vez que dão um passo à frente, o vento os empurra 2 passos para trás. Parecia que estavam girando, indo a lugar nenhum. Eles ficaram presos no vento. Você pisa no acelerador, parece que vai a 160, mas o carro não sai do lugar. Fica preso por causa daquela situação em sua vida. Às vezes as situações podem atrasar. Amém? E você precisa saber lidar com isso. Você não pode fugir, não volta atrás. É incrível como as pessoas, quando ficam irritadas com as ondas da vida, elas desistem. Eu já disse isso. Quando você desiste, você não sabe o que poderia ter acontecido. Desistir não deve ser opção. É como escalar uma montanha. Você está escalando e já no meio do caminho pode estar cansado, exausto e talvez desanimado, mas isso não deve te fazer retroceder. Você está na metade do caminho já. A metade que você usa para voltar atrás, você não pode usar para subir. Obrigado, desistimos muito fácil. Deus pode dizer: você está quase lá. Mas por que desistir? Porque não sabemos lidar com as adversidades da nossa vida. Não é? Temos que ficar focados ao lidarmos com as restrições que surgem em nossa vida todos os dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu.
Olha, se você subir de nível com o Senhor, eu oro para que a porta possa se abrir. Todo sucesso que tiver, você vai ter também adversários. Se você não fizer nada, as pessoas não vão te criticar, mas na hora que você fizer algo e for bem-sucedido, você acha que sabe tudo, né? Encontram falhas em você. É por isso que a Bíblia diz, o sucesso vem com muita perseguição. Sempre tem guerra os que buscam a vontade e o propósito de Deus em sua vida. Você precisa se acostumar. Satanás vai tentar de tudo. É por isso que precisamos de discernimento. E diz aqui, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos, nem um, nem dois, mas muitos adversários ali. A adversidade ataca nosso foco nas áreas que trazem os resultados mais significativos da vida. Onde Deus quer que você tenha recursos, é aí que você é atacado. A Bíblia diz, o semeador semeia a mensagem, e Satanás vem, e Satanás só vai atrás de algo que você gosta, não daquilo que você não gosta. Para ele, você não é especial. Para ele, você é só mais um ser. Mas quando você tem essa palavra aí dentro, ele sabe que a palavra vai fazer diferença. O que ele tenta fazer é atacar o quê? A sua palavra. Todo ataque que você passa é porque você decidiu que você vai fazer dessa palavra de Deus uma autoridade em sua vida. Se prepare, Satanás vai te atacar. Fala, pastor. Andamos na carne tantas vezes porque não passamos tempo suficiente com Deus. Sempre que passamos tempo com Ele, as impurezas vêm à tona. Sabe o que são impurezas? Ira, ciúme, calúnia, frustração, todas as coisas que minam a sua vida. Por isso é tão importante passar tempo com Deus, porque coisas acontecem em sua presença que não acontecem em nenhum outro lugar do mundo. O que é enviado de Deus, Ele usa. Às vezes temos que manter o foco em Deus. Deus, eu creio que tu tens algo melhor. E Jó entendeu. Jó foi um homem na Bíblia que temia a Deus, amava a Deus, tentou criar os filhos da maneira certa. Deus o abençoou financeiramente, ele tinha uma boa vida e de repente ele não sabia a negociação que se passava no mundo espiritual. E Satanás falou, sabe, o único motivo de Jó te servir é porque tu cercaste de muitos bens. Se tirar essas coisas, veremos se ele vai te servir ou não. E Deus não tinha problema com isso, porque conhecia o coração de Jó. Jó continuando louvando a Deus. Obrigado, Senhor, tu ainda estás no trono, meu Redentor vive. Eu ainda vivo, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tu ainda és Deus de manhã, tu és o Deus à tarde e à noite. Mas sua esposa não queria louvar a Deus, ficou amargurada. O diabo entrou na mulher dele. Às vezes não entendemos que o apoio existe, está ali. A Bíblia diz, então Jesus foi até eles andando sobre o mar. Olhe bem, ele andou sobre as coisas que eles estavam lutando.